Fala galera, maravilha! Vamos lá! Agora a gente vai trabalhar vocabulário de comida. Bom, eu ia fazer uma aula só, mas eu vi que ia ficar muito grande e eu resolvi quebrar essa aula em algumas e colocar algum conteúdo extra para dar uma ajuda aí com o teu inglês. Então, vamos lá! Na aula de hoje a gente vai trabalhar os meals separadamente, né? Aliás, uma delas que é o breakfast. Então eu trago para você nessa aula vocabulário sobre breakfast e no final eu vou deixar você com um texto super interessante. 11 maneiras de se cozinhar um ovo. Óbvio, em inglês. Então, vamos lá. Mas antes da gente começar a aula, claro, se você não está inscrito aqui no canal do Cultive, se inscreva, deixa o teu like no vídeo, clique no sininho para receber as notificações. E para você ter mais conteúdo em inglês, me acompanha lá no Instagram, @professor Rui Ventura, e também aqui no YouTube, no canal youtube.com.br/professor Rui Ventura, onde além de muito conteúdo, a gente tem aulas ao vivo gratuitas 2 vezes por semana. Vamos lá? Então, turma, seguinte, aqui nós temos algumas palavrinhas, algumas comidas que nós costumamos, nós, não só nós, né, mas é uma coisa comum nos Estados Unidos, de você comer no café da manhã. Então vamos lá, algumas coisas aqui para vocês não vão fazer muito sentido, vão ficar meio, nossa, mas isso no café da manhã? Pois é, isso no café da manhã, tá? E se você ver a palavrinha eggs, ela está em vermelho, exatamente porque os eggs serão a cereja do bolo, os ovos serão a cereja. É, ficou esquisito, né? Mas é isso aí. A cereja do bolo da aula de hoje vai ser sobre eggs, no link que eu deixei aqui para vocês, mas a gente já chega lá. Primeiro, vamos embora. Galera, quero que vocês repitam essas palavras aqui comigo. Vamos lá. Bread, toasts, donuts, muffins, sandwiches, cheese, ham, sausages, jam, honey, butter, cream cheese, yogurt, cereals, juice, bacon, eggs. Muito bom. Então vou dar uma palavrinha aqui sobre isso antes da gente ir para a prática aqui. Presta atenção, olha só. O muffin e donuts, vocês com certeza já conhecem, já é uma coisa que está bem difundida aqui no Brasil, né? Então não tem problema, sandwich tá ok. Sausages, ali embaixo de ham, você tem cheese ham, né, que é o queijo e presunto, e você tem sausages. Sim, é muito comum também você ter linguiças no café da manhã. É uma linguiça um pouco diferente, alguma coisa entre uma linguiça e uma salsicha, algo assim, né? O jam, geleia, tá tranquilo. Honey, mel, butter, cream cheese. Eu acho que é só. E o bacon and eggs, que é super, super, super famoso, né, no café da manhã americano, junto com cereals e tal. Agora vamos lá, gente, eu quero que vocês prestem atenção em uma pronúncia em especial. Juice. É muito comum os alunos falarem juicy quando estão aprendendo. Gente, não é isso, tá? É juice. Juice. Não pronuncia aquele I e não pronuncia aquele E. É juice. Só isso aí. Maravilha, e claro, daí você vai colocar as frutas, né? Orange juice, strawberry juice, watermelon juice, melon juice, pineapple juice, pear juice e aí por diante. Rui, anota essas frutas que você acabou de falar aí. Não. Vai procurar. Bora estudar, gente! Ainda mais agora com as ferramentas que eu já dei para vocês. Vocês têm um site que vai pronunciar para vocês com o inglês correto. Então, vai lá. Corre teu. Faz o teu corre. Vamos lá, galera. Agora é o seguinte, quero falar para vocês sobre o verbo to eat, to drink e to have. Então, muita atenção nesse momento. Quando a gente fala no verbo to eat, comer, to drink, beber. Nós já demos uma passada nisso lá no início, tá? Mas vamos lá, é importantíssimo que você saiba isso. Isso é super usual. Afinal de contas, sempre que você for comer, você vai precisar se virar com isso aqui. Claro, se você for comer fora, né? Falar com alguém num restaurante, numa padaria, seja lá onde for. Então, presta atenção. Vamos lá. Então nós temos o verbo to eat, que é apenas para comer. Então vamos lá. I always eat bread for breakfast. Eu sempre como pão no café da manhã. Isso aqui a gente também já viu, só uma revisão. Quando a gente fala que vai comer alguma coisa no café da manhã, ou no almoço, ou na janta, a gente usa o for, tá? Então, for breakfast é o no café da manhã. Vamos lá. Segunda frase aqui, ó. To drink. My mother never drinks coffee for breakfast. Então, minha mãe nunca bebe café no café da manhã.
E aí nós temos o verbo to have, galera. Por que a gente usa o verbo to have? O verbo to have, ele vai substituir o verbo to eat, ele vai substituir o verbo to drink, e ele vai substituir os dois juntos para facilitar a tua frase. Então, por exemplo, se eu pegasse as duas situações aqui, as duas frases e falasse sobre mim. Então eu vou colocar assim, ó, I always eat bread and drink coffee for breakfast. Eu só coloco I always have bread and coffee for breakfast. Ou seja, eu sempre como pão e tomo café no café da manhã. Só que em vez de usar os dois verbos, eu uso só o have e acabou. Eu não preciso nem repetir o verbo. Eu não preciso dizer I like to have bread and to have coffee. Não, I like to have bread and coffee. Ele mistura o que você vai comer com o que você vai beber. Rui, mas eu poderia dizer a primeira frase lá, I always have bread for breakfast? Sim, poderia, sem problema nenhum. Poderia usar aqui, ó, my mother never has coffee for breakfast? Poderia sim, sem problema algum, tá? Não se preocupa. Então, use sempre o have, seja para comer, seja para beber, ou seja para os dois. Fica muito melhor. Maravilha? Pessoal, agora vamos lá, vamos fazer uma prática aqui rapidinho. Aqui nós temos 4 mini diálogos, a pergunta é a mesma, só vai mudar aqui realmente... Só vai mudar realmente a resposta, mas antes da gente fazer, eu quero que você preste atenção no seguinte, olha só. Ali na primeira resposta, ó, I like to have toasts and jam for breakfast. E na segunda eu coloquei, for breakfast, I like to have bread and butter. Tá tranquilo, eu posso fazer essa inversão, tá? Na primeira eu coloquei for breakfast no final, e na segunda eu iniciei a frase com for breakfast, sem problema nenhum, tá bom? Nas duas que seguem eu fiz a mesma coisa. Então vamos lá. Vamos repetir todas as frases. Aliás, vamos repetir. Eu vou repetir as 4 perguntas, mesmo sendo a mesma coisa. Let's go. What do you like to have for breakfast? I like to have toasts and jam for breakfast. What do you like to have for breakfast? For breakfast, I like to have bread and butter. What do you like to have for breakfast? I like to have coffee and some crackers. What do you like to have for breakfast? For breakfast, I like to have a sandwich and a glass of juice. Muito bom. Agora vamos fazer aquela prática? Eu pergunto e você responde. Então vamos lá. What do you like to have for breakfast? 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 Ok? Acho que a gente não precisa mais repetir a frase What do you like to have for breakfast, né? Já pegou, né? Já foi, né? Beleza. Não se esqueça de fazer a repetição quantas vezes forem necessárias. Agora, eu vou fazer mais uma vez a pergunta, mas eu vou pedir para que você pause o vídeo agora, escreva o que você gosta de comer no café da manhã, e aí você volta, eu vou fazer a pergunta e você responde com a tua realidade. Vamos lá? Pausa! Foi? Foi? Aí, vamos lá então? Pergunta. Hey, what do you like to have for breakfast? Sounds good. Maravilha. Galera, vamos lá então. Como eu comentei com vocês, eu vou deixar vocês aqui com o Some Reading. Lembrando que você pode pegar esse texto e colocar lá no site que eu te indiquei para ouvir a pronúncia americana ou britânica, o que você preferir. Prefiro americana, é bem melhor. Aqui tá o link e na descrição do vídeo também tá o link dessa matéria super interessante. 11 maneiras de se fazerem ovos e tá tudo em inglês. Então vai lá, espero que você curta demais e a gente se fala na próxima aula.